Graça e paz, queridos, bom dia, com alegria. Tudo bem com vocês? Quero desejar antecipadamente um ótimo final de semana, né? Que teu final de semana seja de paz, sejam de surpresa da parte de Deus, né? Que você possa receber da parte de Deus o favor divino, né, que você tem esperado, que as portas que você tem esperado que se abra em nome de Jesus. Fica no aguardo, cria expectativa, fica só assim, ó, olhando para o teu telefone, né, olhando para a tua porta, porque o nosso Deus é um Deus de repente. E ele pode mover as águas a qualquer momento em teu favor. Amém? Glória a Deus por tua vida, glória a Deus, né, por tua obediência, pela tua fé, né? Porque se você está na fé, você já está no caminho certo, que é, né, o caminho que agrada o coração de Deus. Amém? Então, vamos para a nossa devocional de hoje. Eu quero deixar assim um lembrete para você, um lembrete mesmo, né? Veio ao meu coração essa palavra. Lembra os meus filhos, lembra aqueles que estão esperando na fé, né? Aquilo que eu fiz na cruz do Calvário, né? Aquilo que Jesus ele veio conquistar, ele veio tomar de volta para mim e para você, né? Você que crê no poder de Deus, você que crer, né, que espera nessa palavra, que confia nesta palavra, né, que é as escrituras sagradas, você que ama a Deus, que ama a Jesus, né, e que crê na Trindade, né, você que tem sido forte, você que tem se mantido forte na fé, né? E no seu homem mortal, no seu corpo mortal, no seu intelecto, na confiança, na dignidade. Essa palavra é para você. Amém? Que mesmo diante das circunstâncias, tem se mantido forte e fiel. Eu quero te lembrar, né, o último versículo do capítulo 53 de Isaías, né, que fala da crucificação, né, da profecia da crucificação, do sacrifício de Jesus. Diz assim, o 12, 53, 12, que eu terminei na devocional passada, mas o Senhor trouxe de volta ao meu coração esse último versículo, que diz assim: por isso eu darei a ele grandes honras. Isso é Isaías profetizando que Deus ia dar a Jesus grandes honras. E ele dividirá os despojos, aquilo que tomou das garras do diabo, das garras do adversário, daquele que queria a destruição da criação de Deus, do melhor de Deus que sou eu e você, né? Ele dividirá os despojos com os fortes, aqueles que se mantêm dignos, aqueles que se esforçam para fazer o que é certo. Amém? E foi que é forte, porque ele entregou sua vida à morte. Jesus entregou sua vida à morte. Foi considerado um pecador, pois levou sobre si os pecados de muitos e orou em favor dos pecadores. Ele orou por mim e por você. E eu vejo Deus de lá do seu trono, Jesus como advogado fiel, lá do lado direito, né, à destra do Pai, olhando para nós e procurando ver em nós atitudes, né, de filhos renovados, daqueles que se mantêm, né, firme e fiel, né, esperando o socorro da parte de Deus. Ele diz aqui que Jesus repartiu comigo e com você
os despojos das autoridades. Então a gente vai lá para Colossenses 2, que foi o que o Senhor trouxe ao meu coração. E a gente vai ler, né? Para a gente se alegrar mais ainda nesse dia, amém? Colossenses 2. Eu ia iniciar do 4, mas já vim aqui para o 2, tá? Que diz assim: isso é a carta de Paulo aos Colossenses. Colossenses 2:2. Eis o que eu tenho pedido a Deus para vocês, que sejam encorajados e unidos por fortes laços de amor, e que tenham a preciosa experiência de conhecer a Cristo com a real convicção e clara compreensão, porque o plano misterioso de Deus agora finalmente foi revelado, né? O sacrifício de Jesus, que era segredo para que o diabo não atrapalhasse, porque se o diabo soubesse que se Jesus morresse, ele ia criar vários Jesus na terra, ele não teria matado Jesus. Ah, como é bom! Olha, guarda em segredo, né? Os planos e os propósitos que Deus tem para a tua vida, porque eu aprendi essa lição com grandes dores, entendeu? Mas errar uma vez é humano. A gente não pode estar continuando errando, então guarda em segredo, é contigo e com Deus, né? E se firma nessa palavra, porque essa palavra é instrução poderosa. E diz assim, né? Experiência de conhecer a Cristo com real convicção e clara compreensão, porque o plano misterioso de Deus agora finalmente foi revelado. É o próprio Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Ah, queridos, como eu me alegro. Isso é motivo de eu levantar da cama já com saúde e vigor. Eu tomo posse de todas essas riquezas, né? As pessoas costumam chamar as pessoas que têm dinheiro de ricas. Não, não. Elas são pessoas de dinheiro, elas têm dinheiro, né? Ricas são os filhos de Deus. Ricas são aqueles que têm fé, ricas são aqueles que receberam o dom do Espírito Santo, o dom da vida espiritual de Cristo. Vamos lá, vamos dar continuidade, que eu estou empolgada hoje. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. O 4 diz: estou dizendo isto porque tenho receio de que alguém possa enganar vocês com palavras persuasivas. Porque, embora eu esteja fisicamente longe, isso é Paulo falando, tá? Mas isso aqui é inspiração do Espírito Santo. Paulo falando para os colossenses naquela época, mas que vale para mim e para você hoje. Estando longe, meu coração está com vocês, feliz porque vocês estão progredindo tão bem e por causa da fé firme que tem em Cristo. O 6 diz: e agora, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor continue a viver. Cristo, o Senhor, continuem a viver nele. 7. Deixem que as raízes de vocês se aprofundem nele e extraiam dele a nutrição. Continuem crescendo no Senhor e tornem-se fortes e vigorosos na fé, como foram ensinados, e que a vida de vocês transborde de alegria e gratidão. Olha que recado maravilhoso! Que a tua vida transborde de alegria e gratidão, que é isso que o Senhor espera de mim, de você. Não permitam que os outros lhe estraguem a fé e a alegria com suas filosofias erradas e superficiais baseadas em ideias e tradições humanas e nos rudimentos elementares
deste mundo, em lugar daquilo que Cristo disse. Ou seja, não deixe de acreditar nas escrituras por causa de fábulas, de conversa de pessoas que se acham inteligentes, né? E que são modernas demais, né? E libertinas, porque livres são aqueles que são libertos pelo poder de Cristo, né? Que tem poder de escolha, mas faz a escolha correta. Não é aqueles que têm liberdade para fazer o que quer e faz o que quer, como quer, e depois está aí no chão, destruído, com vícios. Esses não são os livres, né? Esses são os libertinos. Livres somos nós que podemos fazer o que queremos, mas escolhemos fazer o que é correto e agradável ao coração daquele que nos criou e criou esta terra. Fica esta dica, hashtag fica esta dica, amém? Então, vamos lá. Em lugar daquilo que Cristo disse. O 9. Porque em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da natureza de Deus. Portanto, vocês têm a plenitude de Deus por meio da sua união com Ele. Ele é o cabeça de todo poder e autoridade. Quando vocês foram a Cristo, Ele os libertou dos seus maus desejos, não por meio de uma operação física de circuncisão, mas de uma operação espiritual. Lembra que eu falei para vocês que Jesus foi para a cruz do Calvário fazer um sacrifício espiritual? Né? Na devocional passada, se você for olhar, né, a última devocional, a penúltima que eu fiz, fala sobre isso, né? Que Jesus ele foi trazer de volta, fazer a ligação novamente daquilo que se tinha perdido. Ele veio reconstruir a unidade do homem com o céu, né, com o divino, que é o nosso Criador. Tudo que nós fazemos por parte das escrituras é uma ação espiritual, né? A gente está trazendo do mundo espiritual as coisas já existentes para o mundo natural. E é isso que o Espírito Santo faz em nós. Por meio de uma operação física de circuncisão, mas de uma operação espiritual feita por Cristo, pela qual somos libertados do poder da natureza pecadora. No batismo, a sua velha natureza pecaminosa foi sepultada com ele, e então vocês ressuscitaram da morte com ele para uma nova vida. Glória a Deus, amém? Então, por isso que precisa ter o batismo, a confissão. Falei também na devocional passada sobre isso. Isso é gerado no reino espiritual. É algo que a gente faz no mundo natural, para que no mundo espiritual, no reino espiritual, seja quebrado, né? Toda a aliança que nós fizemos, né, com o adversário do nosso Criador, do nosso Pai, que também é nosso adversário, né? Hoje, mas que antes nós estávamos operando por ele, né? Que é o espírito da desobediência, que é o espírito de Lúcifer, de Satanás, né? Que nos influencia quando nós não temos ligação com Deus. Você conhece e reconhece logo a operação de um homem quando ele não está operando pelo Espírito Santo, pelas suas obras, pelos seus feitos, né? Ele mente, ele rouba, ele engana, e isso não procede de Deus. Então, ressuscitaram da morte com ele para uma nova vida, confiaram na palavra do poderoso Deus, que levantou Cristo dentre os mortos. Vocês estavam mortos em pecados e em seus desejos pecaminosos. Ainda não tinham sido afastados. Então, ele deu-lhes participação na própria vida de Cristo, porque lhes perdoou todos os pecados, e apagando as acusações confirmadas que havia contra vocês, a lista dos mandamentos aos quais vocês não tinham obedecido, tomando ele essa lista de pecados, ele a destruiu,
pregando-a na cruz de Cristo. Deste modo,